Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse domingo, 7 de março de 2021, nesse terceiro domingo aí da nossa quaresma, Viva de Coriezo, Percor Maria. O evangelho de hoje, de João, capítulo 2, versículo 13 a 25, é aquele evangelho famoso que todos nós conhecemos, que Jesus... ele vai então aí, se aproximando da Páscoa dos judeus, ele sobe para Jerusalém e lá no templo, então, ele encontra lá uma bagunça no templo. Ele encontra vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, de cambistas, Encontra tudo que você pode imaginar. Ele tece um chicote ali de cordas e expulsa todo mundo ali, aqueles vendedores, aquela profanação. E tirar isso daqui: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde disso na escritura: o zelo pela tua casa me devorará. E aí então você conhece aqui o evangelho. Os judeus então começaram então ali a ficar muito contrariados com essa fala de Jesus ali. Já começa o plano de matá-lo. Interessante é que esse evangelho aqui, eu já ouvi vários comentários sobre esse evangelho, E aqui todo mundo sabe que eu comento aqui uma parte espiritual, Eu vou mais para a hermenêutica da coisa, não pela exegese da coisa. E eu gosto de comentar segundo a espiritualidade, Interessante é que geralmente muitas pessoas olham esse evangelho e talvez eles podem pensar assim: nossa, mas Jesus, ele é manso e humilde de coração. A ternura, o amor do coração de Jesus. E aí você encontra aqui um Jesus colérico. Você encontra aqui um Jesus que o zelo pela casa estava consumindo. Ele estava consumindo-se de zelo. Pode ser uma atitude até às vezes aqui meio que bruta, tecer um chicote de cordas, expulsar ali aqueles vendedores, aquelas pessoas que estavam ali profanando a casa do Senhor. Pode ser muito contraditório, mas não. Acredito eu que nós temos que ser amorosos, temos que estar do lado do coração de Jesus, ter paciência, não julgar, mas chega uma hora onde que as coisas passam do limite, onde que você passa do limite, e aí não tem mais jeito, você tem que ter alguma atitude, você tem que discernir por algum lado. E aí então tem várias nuances aqui nessa reflexão que você tem que levar em consideração. Primeiramente, vamos falar do templo que é o nosso corpo. Do templo que é o nosso corpo. Nós vivemos hoje num tempo onde que tudo é normal. Você olha no Instagram, você olha no TikTok, você olha no Facebook, aonde que a normalidade da vulgaridade está estampada para todo mundo ver. Todo mundo vê. Hoje as pessoas, elas sensualizam demais, as pessoas exploram demais o corpo, aonde que nós acreditamos que nós somos templo do Espírito Santo, habita um Deus dentro de nós. E aí então eu pergunto para você: qual que é o zelo que nós temos que ter com a nossa santidade corporal, com a nossa santidade da nossa vida? Qual que é o zelo que eu tenho que ter mais do que passar uma maquiagem, cuidar do corpo, fazer academia, fazer exercícios? Eu também faço. Muita gente faz isso, muita gente cuida do corpo de uma forma externa. E como que eu tenho que cuidar para não profanar o meu corpo não virar uma casa de comércio, para minha vida não virar uma casa de comércio? Qual que é a roupa que eu tenho que vestir? Qual que é o comportamento que eu tenho que ter? Aonde que eu tenho que ir? Qual que é a coisa que não desagrada a Deus? Tudo isso tem que levar em consideração, e tudo isso é zelo. E mais ainda você que é cristão, mais ainda você que é católico, mais ainda que você tem um zelo pelas coisas de Deus, você tem que levar isso em consideração. Porque hoje a normalidade da coisa está levando à profanação e está ficando normal o profano.
E aí então, quando você tem um zelo pelas coisas, aí, meu Deus do céu, vai vir as críticas, as pessoas vão achar que é exagerado, que coisa, que exagero, que não sei o quê. E aí então você tem que perder esse bendito desse respeito humano. O respeito humano é você não desagradar as pessoas, não desagradar a turma. E aí então você começa a profanar para desagradar a turma. Um outro aspecto interessante que eu estava pensando ultimamente sobre esse zelo é sobre o zelo hoje ideológico. Nós estamos vivendo hoje num tempo onde que as ideologias elas estão por aí e cada uma estão defendendo as ideologias. E quando você vai defender a ideologia de Cristo, quando você vai defender o lado de Cristo da sua fé, aí é um exagero. Para que isso? O que está acontecendo? Você não pode fazer uma coisa dessa, não sei o que. Ultimamente, pessoas estão falando comigo que, às vezes, quando eu falo da cruz, quando eu falo de Jesus crucificado, eu estou exagerando. Olha para a cruz. A cruz, ela não é docinho de coco. A cruz, ela não é ali uma coisa que tem que olhar, que bonito. Não, ela é cruel. A paixão de Cristo foi cruel. O amor de Cristo foi cruel. Olha aqui a segunda leitura, onde fala que nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus e gregos, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Escândalos, pessoas não vão te entender, pessoas vão te criticar, isso daí já é desde a época de Jesus, porque a cruz é um escândalo. Pois o que é dito em sensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso aí é fraqueza de Deus, para que essa coisa? Isso daí é um argumento teológico fraco, esse é um argumento teológico que não dá. O que é fraqueza de Deus para essas pessoas é mais forte do que os homens. O que as pessoas dizem que é insensatez é mais sábio. Pureza, santidade, castidade, modéstia, oração, rosário, adoração, viver para Deus, viver para o Senhor, ter a vida em Deus, ter a vida no Senhor, sempre vai ser motivo de escândalos. E aí a turma vai querer fazer daquilo que você tem e você acredita como principal, essencial, que você não abre mão, vai fazer isso uma casa de comércio. Não deixe. Talvez não é para você fazer uma briga na internet, não é para você fazer uma briga. Faça uma briga na tua liberdade. Uma das coisas que não pode tirar é a tua liberdade. Viktor Franklin, no campo de concentração, dizia isso. Os nazistas podem me tirar tudo, menos a minha liberdade. Menos a minha liberdade. Não deixe as pessoas tirarem a sua liberdade. Jesus Cristo teve a liberdade de tecer um chicote de cordas, expulsar ali, porque ele zele primeiro de você. A luta é dentro de cada um de nós, o homem velho, o homem errado, a mulher velha, a mulher errada. A luta é para a santidade. Mudando a nós mesmos, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer que tem alguma coisa diferente, que aquela pessoa é de Cristo, e elas vão impactar a vida. Nós incomodamos de boca fechada. O cristão incomoda de boca fechada, o católico incomoda de boca fechada, a minha batina incomoda sem eu falar nada. Ela já diz daquilo que eu sou. Só a minha batina já incomoda, só o meu comportamento incomoda. Nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Pois o que é dito em sensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E um outro aspecto é o aspecto da igreja. A nossa igreja, ela está ultimamente sem referência nenhuma do que é certo, do que é
o correto, cheio de ideologias, cheio de coisas, e aonde você não pode pregar o Cristo crucificado, porque é escândalo. Escândalo. Aqui na Alemanha, as pessoas elas são tão sensíveis à cruz que quando você fala da cruz, quando você fala do filme do Mel Gibson, quando você fala que Cristo sofreu por você, as pessoas simplesmente não estão interessadas mais a te ouvir. Sempre tem que ter um ajeitamento. Sempre tem que ter uma... Não, Cristo morreu por você, ponto. Exceção de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.